O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio encerra hoje a série de 3 programas sobre a concepção de cidade do movimento modernista. Nosso convidado é um dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico de 31 de agosto a 2 de setembro. Paulo Bica é graduado em Arquitetura pela URGS, doutor e pós-doutor pela Escola de Arquitetura de Grenoble, França. É professor aposentado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e foi também professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Rio Grande do Sul. Boa noite, professor Bica. Nós vamos encerrar hoje a entrevista iniciada dia 20 sobre o movimento modernista. Mas, para situar os ouvintes que, porventura, não tenham ouvido os programas anteriores, vamos reapresentar a sua resposta à nossa primeira pergunta, que tratava da idealização de ser humano proposta pelo movimento modernista. A pergunta era: quem é esse ser humano ideal? É uma boa pergunta. E seria bom que o movimento modernista nos já tivesse respondido, coisa que não o fez. Simplesmente falava de um homem tipo, um homem ideal, que em última instância não existe efetivamente na realidade. Isso não diria que foi um dos tantos, até vou usar a expressão, dos tantos males que o modernismo produziu enquanto interpretação da realidade, da história da própria humanidade, digamos, né, que tentou, com essa definição, digamos, completamente anti-histórica, em última instância, anti-antropológica, definir, mesmo que não o tenha feito, um homem tipo que seria igual no Japão, em todas as regiões, ou seja, aquilo que era muito característico do modernismo, desconstituir a realidade como qualquer coisa da qual o local, as especificidades, a história de cada povo, de cada lugar dela fizesse parte. Tudo isso, para o modernismo, deveria ser eliminado para que ele, enquanto modernismo, pudesse se implantar universalmente, de forma plena, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade, digamos assim, que a realidade, as diferenças, as singularidades e a história passada pudesse colocar a esse projeto modernista. Especificamente, o senhor poderia falar de algumas consequências dessa concepção do homem para o desenvolvimento das ideias no urbanismo e na arquitetura? Eu diria que uma das consequências é a eliminação, estou me restringindo a essa no momento, do lugar. E o lugar não no sentido apenas físico, geográfico, mas o lugar como antropológico, histórico, enfim. Porque todos os lugares têm as suas especificidades, a própria geografia é singular, é específica, está mais do que mostrado que geografias diferentes tendem a gerar, digamos, homens e culturas diferentes. Isso é muito bom. O espaço da Terra não é um espaço homogêneo. É impossível imaginar que um homem na Suécia, digamos, seja o mesmo homem aqui da nossa campanha aqui na Argentina e no Rio Grande do Sul. Não o são. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eles são inevitavelmente diferentes. São produtos não só de realidades geográficas distintas, mas de realidades históricas completamente distintas. E agora, professor, passamos à nossa última pergunta. No seu entendimento, o que devemos levar em conta ao pensar em possibilidades para as cidades no século XXI? São tantas coisas. E confesso, eu não teria a pretensão de ter uma resposta para uma pergunta tão ampla como essa. Mas como nós começamos, eu diria, o nosso programa falando do modernismo, e eu suponho que não exagero dizendo o que vou dizer,
talvez a primeira decisão é deixarmos de lado aquilo que o modernismo nos apresentava como solução, como boa arquitetura, como boa cidade. Eu acho que saber o que não queremos já é uma primeira resposta. E irmos em busca depois de alguns exemplos expressivos já existem, né, que podem nos servir como referências de soluções né, para os problemas que a cidade tem. Mas eu gostaria de dizer também, eu faço questão de afirmar isso, a cidade tradicional, essa cidade real, não essa cidade utópica, ideal, imaginada pelos modernistas, ela não é só um somatório de problemas. Essa cidade tem muita coisa interessante, tem muita coisa rica, tem muita coisa boa. Quantos lugares aqui que nós vamos em Porto Alegre que são legais, são ótimos, assim como tem lugares muito ruins. Então, acho que a gente tem que começar a fazer essa leitura. O que um faz com que esse lugar aqui eu me sinta bem, que inclusive me sinta seguro nesse lugar, né, que ele seja prazeroso, que ele me seja enriquecedor, né, que é um lugar de convivialidade social e tal, e esse outro que efetivamente, digamos, tem como características exatamente o oposto disso. E eu acho que já existem estudos, como eu falei um pouco antes, que vêm sendo feitos, vêm sendo pensados, no mínimo desde a década de 60, né? Aquele trabalho, que é um trabalho inaugural, digamos assim, nesse sentido, que de uma não arquiteta, aquela jornalista Jane Jacobs, nos Estados Unidos, no início da década de 60, se não me engano, em 63, publicou um livro que se transformou num clássico, Morte e Vida das Grandes Cidades. Não é uma bíblia, está aqui a verdade. Não, em absoluto, isso seria um equívoco afirmar. Mas, entre tantos, digamos, pensamentos, enfim, eu acho que ali tem um que nos ajuda a entender a cidade e até mesmo nos ajuda a agir, a atuar sobre a cidade, como tantos outros. Então, acho que nós já temos, digamos, um acervo de ideias e de experiências concretas, né, de ações sobre a cidade, alternativas, no caso, às ações do modernismo, que me parecem devem ser utilizadas, testadas, corrigidas, enfim. Mas eu repito, eu acho que uma das primeiras medidas é suplantarmos o modernismo, que ainda não foi suplantado, como parece muitas vezes hoje, de forma travestida. Por exemplo, nessa quantidade enorme, cada vez mais crescente, com todos os nefastas consequências desses condomínios fechados. Isso é uma realidade mundial que está sendo estudado, né, por sociólogos, psicanalistas, arquitetos, enfim, filósofos, das consequências nefastas deste enclausuramento, desse isolamento. Uma cidade, como tem a expressão da Caldeira Branca, né, uma cidade de muros, como se hoje a maneira de se ver a cidade fosse viver cercado por grades. Eu tenho usado um exemplo, e acho que isso é, digamos, que diz respeito a uma questão sempre presente quando se fala da cidade real, que é a questão da segurança. E eu digo, se nós levarmos essa questão de segurança, digamos, até o limite, como está se levando, daí um pouco nós teremos uma cidade constituída do quê? De condomínios fechados, aonde os que estão dentro se protegem dos que estão fora, ou presídios, aonde os que estão fora se protegem dos que estão dentro. Que reflexão. Muito interessante mesmo, professor. Porque se a solução é essa, eu me fecho em grades, ou boto os bandidos atrás da grade, como se fosse a solução para as nossas cidades, vou repetir. Nós vamos ter uma cidade onde alguns que estão dentro dos condomínios se protegem dos bandidos, digamos, que estão fora. Ou então, bota o bandido para trás das grades e eu que estou fora fico deles protegido. Incrível, uma reflexão realmente muito interessante, né?
Professor, nós queremos agradecer a sua presença, muito obrigada, foi maravilhoso conversar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Olha, muito obrigado, eu que agradeço, inclusive a paciência de vocês. Imagina, foi ótimo. Muito obrigado e, enfim, estou sempre à disposição de vocês se acharem que tenho algo a contribuir. Muito, muito obrigada mesmo, professor. Uma boa noite. Muito obrigado a vocês. Momento do Patrimônio encerrou hoje a série de 3 programas sobre a concepção de cidade do movimento modernista. Nosso convidado foi um dos palestrantes do 4º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo Setor de Patrimônio Histórico de 31 de agosto a 2 de setembro. Paulo Bica é graduado em Arquitetura pela URGS, doutor e pós-doutor pela Escola de Arquitetura de Grenoble, França. É professor aposentado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e foi também professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, Rio Grande do Sul. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos e para o fomento de discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimôniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Luiz Fogassi, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.